A verdade é assim, ó. Quando a gente entra na vida pública, e isso vale para outras áreas também, mas especialmente na vida pública, é mentiroso aquele que diz, não quero saber, larguei mão. É óbvio que você almeja. Almeja. Óbvio. Você... Aí daquele que não tiver plano do futuro, que não almejar, que não tiver vontade, que não tiver projeto, que não tiver objetivo na vida. Fala, galera! Está começando mais um De Um Tudo Podcast, o seu canal, esse lindo e maravilhoso canal. E hoje eu trouxe o primeiro político aqui nesse canal. Já vou falar para você quem é. Antes de começar o nosso episódio, eu quero agradecer os meus patrocinadores. Selmar Móveis Planejado, o Léo fez a nossa mesa do De Um Tudo Podcast e patrocinou a gente. Falou, Gabriel, vai lá que eu vou te ajudar, vai ser bem legal. Ele fez essa mesa linda, maravilhosa pra gente. Se você quer fazer móveis planejados para você, para sua casa, para o seu escritório, para onde você quiser, a Selmar Móveis Planejados pode te ajudar. O melhor e mais bonito showroom da região, tá? Medsur, medicina ocupacional, tudo para você e a sua empresa. Tem na Medsur, teste da Covid-19 também, PCR, teste de sangue, tem lá. Tudo técnica de segurança do trabalho, vai na Medsur, que a Medsur pode te atender super bem. Cross Train Boituva, CrossFit da cidade de Boituva, corre lá, faz uma aula experimental que eu garanto que você vai gostar e você não vai se arrepender. Estamos também no aplicativo Busca, o aplicativo de busca aqui da região, tudo que você precisa de sorteios, shopping dobro, tudo que você precisa, vai lá, baixa o Busca, que eu garanto que você não vai se arrepender. O Icred Fintech, você mandou o texto aqui, minha diretora? Da Icred? Vamos lá, o Icred Fintech está organizando uma feira de agronegócios nos dias 21 e 22 de maio. Eles convidam produtores rurais e empresários do agronegócio de Boituva e toda a região para fazer parte desse grande evento. Haverá um espaço para estandes, barracas, artesanatos, etc. Haverá shows e muitas atrações, tá? Horário das 9 às 10 da noite no Meu Hotel Boituva. Para mais informações, no WhatsApp, 45 99953 1903. Então, você que é empresário do ramo do agronegócio, entra nesse WhatsApp, corre lá, fala com a Mônica. E eles vão estar disponibilizando linha de crédito nesse evento. Sensacional, gente. A Icred é maravilhosa, veio aqui para te ajudar. Fechou? Para fazer um merchan nesse episódio, nesse canal, no De Um Tudo Podcast, me chama no direct que eu te explico, beleza? Dá o like, comenta, se inscreve, manda sugestões lá que a gente precisa de sugestões de convidado, beleza? Estamos no Spotify, Google Podcasts, no TikTok, @De Um Tudo Podcast, no Instagram, @deumtudo.podcast. Fechou? Sem mais delongas, vamos pro episódio de hoje. E hoje nós temos uma autoridade aqui nesse programa, nesse episódio. Não só autoridade, não é autoridade pelo cargo que ele ocupa, mas é autoridade por saber ter autoridade no assunto. Estamos com ele. Edson Marcus, prefeito da cidade de Boituva. Como é que vai? Tudo bem, Gabriel? Tudo bem, muito obrigado pela presença. Obrigado pelo convite. Conte a sua história de vida para as pessoas te conhecerem, de onde você veio, onde que você nasceu. Por favor, fique à vontade. Obrigado, Gabriel. Obrigado, Jéssica. De Um Tudo Podcast. É uma alegria, é um prazer estar com vocês aqui. Bom, eu nasci em 1957. Portanto, há 64 anos atrás. Indo para 65 agora, em 22 de setembro. Eu nasci em Porto Feliz, aqui do lado aqui, né? Mas era um sítio que pertencia a Porto Feliz. Na realidade, era entre Porto Feliz e Boituva. Meu pai é de Tietê, minha mãe é de Boituva. E eu e meu irmão Val, nós dois nascemos nesse sítio. Depois os outros dois irmãos já nasceram em Boituva. Sei. E em 1960, meu pai e minha mãe se mudaram para Boituva quando meu pai comprou uma açougue. Então a gente começou a vida aqui em Boituva, portanto, há 61 anos atrás, quase 62 anos atrás.
participando, convivendo aqui da vida, né, cotidiana de Boituva. O açougue do meu pai era ali perto da Praça da Matriz. Sei, sei. Aliás, tinha a igreja Matriz, onde está hoje a chamada antiga Escola do Padre, né, que era uma escola. Do lado da igreja. Do sei, lado da sei. igreja, que é o Aham. centro de formação ali da igreja. Uhum. Era no terreno do meu pai. E onde está a escola, que foi a escola do SESI, que é aquele prédio que nós vamos agora fazer, a ETEC lá, também era terreno do meu pai. Meu pai vendeu para a igreja, portanto, na rua tinha o posto Esso na época, né? Que nós chamávamos Boituva assim, rua de trás, rua do posto, rua principal, rua do meio, né? Rua Sei, de sei. cima, rua de baixo. Nós conhecíamos as ruas desta forma. Meu pai morava na Manuel de Santos Freire e nós saímos da Manuel de Santos Freire para vir para o açougue pela Praça da Matriz, ou seja, pelo fundo do quintal da nossa casa. Sei, Tinha sei. ali, meu pai tinha uma cocheira, tinha cavalo, enfim, era grande a área ali. Então nós crescemos num misto de sítio e cidade que Boituva tem 84 anos de emancipação política. Ela tinha 20 anos quando eu nasci, 20 e poucos anos quando eu vim para cá. Então a gente acompanhou tudo o que aconteceu em Boituva nos últimos 60 anos. A gente tem alguma lembrança e depois mais ou menos. e depois um pouco de participação, né? Tivemos Tá certo. oportunidade de participar de algumas coisas. Então, Uhum. é uma vida normal, né? De criança Sim. pobre, de sítio. Estudamos tanto eu como meu irmão, com o Val, nós quatro, né? No grupão. Fizemos o grupo escolar. Na época tinha o chamado admissão, né? Para você sim. entrar no ginásio, que foi aqui no Vercelino que nós estudamos, você tinha que fazer o exame de admissão. Sei. E eu fiz, entrei aqui, só que eu estudei aqui o equivalente à quinta e sexta série aqui. Quando eu passei para a sétima série, eu já fui estudar à noite para poder trabalhar no açougue, né? Então, eu e o Val trabalhamos no açougue desde muito pequenos. Então, a oitava, o equivalente à oitava série, eu já fiz à noite na escola, na época chamada Escola do Padre, para poder trabalhar durante o dia. Depois eu fiz contabilidade ali na Escola do Padre também. Sim. E depois fui fazer direito, fiz direito em Itu, viajando 4 anos. Eu comecei em 77 e me formei em 80. Fui aluno 2 anos do presidente Michel Temer, no curso de Direito Constitucional. Sim. E quando me formei em 1980, eu passei a dar aulas na Escola do Padre, onde eu havia você estudado. viveu, Né? estudou. Eu dava aula de Direito e Legislação, de OSPB, Organização Social e Política Brasileira, e EPB, Estudo dos Problemas Brasileiros. Então, desde muito cedo, né? Com 22, 23 anos, eu comecei a me interessar, 22, né? A me interessar pelas coisas, a estudar e a participar, né, de alguma forma da vida da cidade. Depois, em 82, aliás, antes até, em 79, 80, nós fundamos um jornal aqui, que é o Jornal Cidade de Boituva, que existe até hoje. Então, o Jornal Cidade de Boituva foi você que fundou? Eu fui um dos 3. Ah, tem mais. Não sabia disso. Eu, o João Betiol, que é dono que é o dono do jornal ainda hoje, Sei. que é dentista, e na época era o Daniel Cassimiro. Depois o Daniel, que tinha aquela loja Boituvenda, aquela loja de material Tá aí uma coisa que eu não sabia. de construção. Eu sou sócio fundador. E naquela época era assim, você escrevia a matéria, aliás, você saía tirar foto na rua, Sim. né? Tirava foto dos buracos. Paguei tudo, viu? Depois você escrevia a matéria, você mandava para Tatuí, porque eles faziam lá a composição, chamava-se. Sim. Aí você ia, isso se fazia até segunda ou terça. Na quarta noite você ia lá fazer a revisão do jornal. Todas essas matérias eram coladas em papeizinhos e formavam as páginas, o tamanho das páginas mesmo. Se alterava, fazia a correção. Quinta-feira ia para a gráfica. Aliás, e eles mesmos lá em Tatuí, que nós pagávamos esse serviço para o jornal de Tatuí, para o Integração, que é o jornal de Tatuí, que existe até hoje. Sim. Eles faziam aquelas gravações em placas de alumínio, não me lembro se era alumínio, acho que era.
Então, o jornal ficava tudo gravado numa placa do tamanho da página. Uhum. E aí ia para a gráfica, uma rotatória, Sim. e aí saíam os jornais. Aí você ia buscar o jornal no ônibus, ou na rodoviária, ou ônibus, dependendo de onde se imprimia o jornal, que era Piracicaba, Sorocaba. Cidades da região aqui. Ou até São Paulo já chegamos a imprimir. Caraca. Você pegava aquele monte de jornal, Sim. aí você tinha uma equipe que entregava o jornal. Isso na sexta de manhã entregava o jornal. E depois ia receber as propagandas. Uhum. Então, você fazia tudo no jornal. Então, Cara. ser dono de jornal não significava nada. Ele só Edson trabalhava. Marcusso já foi dono de... É dono? Fui na época, depois Foi na eu época, saí, depois né? você saiu. Mas Foi antes... criador, né, do Cidade de Boituva. Eu não sabia Eu fui disso, que sócio da hora. fundador da Cidade de Boituva. Caraca. Mas antes disso, eu fui açougueiro. Eu fui o primeiro entregador do estado de São Paulo, do Estadão. Eu entregava o jornal Estado de São Paulo. Recebíamos também na rodoviária. Chegava no ônibus das 6 horas da manhã, que vinha de São Paulo. Uhum. Você pegava aquele monte de cadernos, montava, punha na bicicleta e saía entregar. Eu tinha uma bicicleta preta, marca Gorick. Caraca. Os que gostam de bicicleta sabem o que eu estou falando. Uma bicicleta alemã. Uhum. E entregava carne durante a semana. Carne, porque as pessoas encomendavam carne no açougue. Não tinha papel, era embrulhado em jornal a carne. Se levava, o sujeito tinha que lavar a carne na casa, porque grudava todas aquelas tintas do jornal, grudavam na carne, mas era o quê? Não tinha plástico, não tinha nada. E depois entreguei jornal, vendi sabonete. A gente já lutou na vida, né? Caraca. As coisas não são fáceis. E não são fáceis até hoje. Aliás, vou fazer uma denúncia no Conselho de Idoso. Estou trabalhando demais. Tá. Estão me explorando. Na minha idade, não pode. Pô. Rapaz! O Edson falou aqui sobre os seus funcionários. Eu acabei não agradecendo. O Douglas está aqui. O Douglas, ele é assessor de imprensa. É responsável pela comunicação, né? Comunicação aqui da prefeitura e está com a gente. Obrigado, Douglas. Sua esposa também está aqui, né? Como que é seu nome? Natália. Obrigado pela presença de vocês, viu? Obrigado mesmo, estão aqui acompanhando a gente. Beleza. Enfim, continue. Eles não aguentam ficar longe de mim. Estão Dia e sempre noite. juntos. Estão sempre juntos. Estão sempre juntos. E aí você entregava no jornal mesmo a carne e ficava... Quanto tempo. Nossa. E na época do açougue, meu pai teve açougue mais de 25 anos. Né? Todos nós, 4 irmãos, minha mãe, todos nós trabalhamos lá muitos anos. Depois eu fui, né? Na hora que eu me formei, então eu fui seguir, montei escritório, né? Uhum. De advocacia, advoguei 3 anos. E aí, em 83, a gente já tinha uma participação na vida do município, na política, por conta do jornal, né? Do jornal, obviamente. E da escola, né? Eu era professor, enfim. E nós apoiamos, eu, no caso, pessoalmente, apoiei o prefeito Olímpio Andrade, que foi candidato e ganhou a eleição por 22 votos. Isso em 82. 1982. Uhum. E em 83 ele tomou posse. Eu era advogado formado há 3 anos, né? Me formei em 80. Uhum. Ele me convidou para trabalhar na prefeitura, no jurídico da prefeitura. Aliás, eu fiz estágio em 78, 79 na prefeitura. O Dr. Norberto Agostinho era o responsável pelo jurídico da prefeitura. Aprendi muito, né, com o Dr. Norberto. Uhum. Que até hoje advoga e é uma pessoa que eu tenho o privilégio de ter amizade. Além de todas as qualidades, ele ainda é palmeirense, entendeu? Não se preocupe com esses reveses que aconteceram. Isso acontece nas melhores famílias. E daí, fomos para a prefeitura. Uhum. E em 88, 6 anos depois, de assessoria ao prefeito Olímpio, eu fui candidato a prefeito e ganhei a eleição, em 88. Era você e quem na época? Eu disputei contra o seu Vilar Sartorelli, que tinha sido prefeito 6 anos. Sim. O prefeito anterior ao Olímpio tinha sido o seu Vilar Sartorelli, foi prefeito 6 anos. E o Rafael Caetano, que tinha sido o único que tinha sido prefeito 2 vezes em Boituva até então. Uhum. Então eram 2 nomes importantes da política, com história. Um prefeito 8 anos e outro prefeito 6 anos. Você entrou como prefeito ou foi já... Fui direto como prefeito. Quem que era o vice do seu vice na época? Egídio Doriguelo. Egídio Doriguelo. Egídio Doriguelo. Finado. O Egídio tinha sido vereador. Entendi. O Egídio foi meu vice no primeiro mandato. E depois ele não tinha reeleição, né? Sim. Eu fiquei um mandato e saí. Quando eu voltei candidato em 96, o Egídio foi novamente meu vice. Que legal. Foi 2 vezes vice.
depois o doutor Isaltino, depois o Juninho Barbosa e agora a doutora Ana Paula. Doutora Ana Paula. Cara, que legal, Rapidamente foi isso que aconteceu. Rapidamente. E, cara, você falou agora, né, que você trabalhou na prefeitura e tudo mais. Antes de ser... Você fez estágio, depois você trabalhou na prefeitura. Sim. Estágio não remunerado, porque era estágio que sim, a da faculdade e tudo mais. Mas depois você foi trabalhar mesmo na prefeitura. Eu depois trabalhei de ter 6 anos, né? depois de ter advogado 3 anos. Só que quando você pegou na sua mente, assim, falou, eu quero entrar, eu quero... Por quê? Aconteceu, que na verdade... Ou convidaram você, eu falei, não, eu vou ser prefeito. Não, na verdade é assim, essas coisas acontecem, você, óbvio, tem que fazer a sua parte, você tem que querer. Sim. Né? Mas o fato de eu ter me formado em Direito, né? Direito é um curso maravilhoso, abre a mente da gente. Eu me formei em 80, logo após, saindo do período, né, da ditadura, enfim, aquela coisa pesada. Sei. E a gente, né, trabalhando com jornal, enfim, a possibilidade de você fazer a diferença, né? Entendi. O que nós imaginávamos na época? Boituva era uma cidade muito pequena. O seu Rafael Caetano, ele era uma pessoa ligada às classes operárias, vamos dizer assim. Tanto é que ter sido prefeito 2 vezes. Mas todos os outros tinham uma ligação com a classe dominante, ou seja, eram fazendeiros, eram empresários, nada contra fazendeiro, nada contra empresário, mas era um momento político de renovação. Sei. Havia necessidade de renovação. Sim, entendi. E eu, na época, com 29 anos, né, talvez pelo fato de ser uma pessoa conhecida, de trabalhar no comércio, e o jornal, e minha família daqui, enfim, surgiu naturalmente, né? Claro que a gente trabalhou para isso, a gente conquistou esses 6 anos que eu fiquei na prefeitura, eu tive a oportunidade de conhecer a administração pública. Sim. Porque quando você está fora, você realmente não... Ninguém sabe, ninguém entende, sabe. Você acha que as coisas são muito fáceis. Sim. E eu achava que as coisas eram fáceis, depois eu fui aprender que não eram fáceis. Era possível de se fazer, Entendi. mas as coisas não eram fáceis, né? A escolha para o Egídio Doriguelo também pegou nessa pauta, tipo de ser renovação e tudo mais? Não, o Egídio já tinha sido vereador 2 mandatos e tinha sido vice-prefeito do próprio Vilares. Entendi. Então foi tipo assim, a experiência de um político mais velho, que era o Egídio, e a juventude nossa, né, na época com 29 anos. Quer dizer, foi essa junção, as duas coisas. Eu tinha uma experiência de 6 anos de prefeitura, mas com 29 você não tem uma experiência de vida. Sim. Como uma pessoa que na época o Egídio tinha 45, Entendo. 50 anos. Sim, então, sim. E também já tinha na época 3 mandatos, né? 2 de vereador e 1 de vice. Então foi a união, não é? É a união. Porque o vice é uma pessoa que tem que ter uma expectativa, o vice é uma expectativa de direito. Mas ele tem que ter condições de substituir o prefeito numa eventualidade. Tudo pode acontecer. Então, você tem que escolher viagem. O prefeito pode morrer, pode renunciar, pode... Acontecer qualquer coisa. Pode, não é? Entendi. E uma viagem também, claro. E então, o vice tem... E eu, Egídio, era uma pessoa preparada, né? Como eu acho que todos os outros depois que a gente escolheu. Mas aí aconteceu, né? Não amanhecer assim, hoje vou ser prefeito. Não, isso... Foi com o tempo. Você constrói isso, sim, né? Sim, foi você com constrói. o tempo. Porque o Olímpio tinha uma vantagem, né? Ele é uma pessoa de um coração maravilhoso. Quem está me ouvindo, está nos ouvindo agora e conheceu, sabe o que eu estou dizendo. Mas ele tinha um estilo, né? Ele era político na essência da palavra, bom relacionamento, se dava muito bem com o povo, mas ele ia muito pouco na prefeitura. E quando ele ia, deixava a gente resolver os problemas. Então, a gente funcionou como um assessor mesmo, né? Traz aí o problema que eu resolvo. Sim, Por quê? sim. Era uma cidade menor, né? E diferente de hoje. E a gente tinha uma formação profissional, era um advogado recém-formado, então, e tinha confiança no prefeito. Óbvio que a gente sempre fazia tudo conversando, explicando, expondo, mas a gente fazia. Né? E isso fez com que houvesse uma identificação, vamos dizer assim, da população com o trabalho que a gente estava fazendo. Então, vamos renovar, está na hora, tal.
Era o filho do Nércio do Açougue, você entendeu? Sei. Mais ou menos. Então você foi direto para prefeito, vereador, Não, nada? não fui nada. Não fui Mas vereador. nunca foi não quero ser vereador, depois prefeito, não? Não aconteceu. Aconteceu a possibilidade de ser prefeito e... Entendi, porque geralmente as pessoas fazem isso, Normalmente. né? Normalmente as pessoas fazem normalmente. isso. Nossa, pra mim você tinha sido vereador antes Não fui. Eu fui assessor num período em que o mandato era 6 anos. Sim. Então eu tive bastante tempo para aprender, para me tornar conhecido, para e tudo mais. Para ter um relacionamento, porque o relacionamento político, a gente consegue as coisas na política muito em função do relacionamento, das amizades, do conhecimento. E eu comecei a construir isso lá. Sim. Então, eu me lembro, a primeira vez que nós fomos a Brasília, eu, o prefeito Olímpio, e o presidente da Câmara, que era o Ismael Petrobol, nós fomos com 5 ministros numa viagem. Era um outro mundo, Sarney era o presidente. Fomos recebidos por 5 ministros em 4 dias, 3 dias que ficamos em Brasília. Sim. Então, era uma outra realidade, mas era a possibilidade que você tinha, né? De ter um contato. Não tinha internet, era tudo diferente, né? Não consegue, as pessoas mais jovens, vocês não conseguem imaginar como é que alguém podia viver sem Waze, sem internet, sem celular. E nós vivemos, né? Sim. E nós vivemos. Eram outros tempos. Sim. Teve a sua importância, né? Mas hoje é uma outra realidade. Sim. Mantendo nesse assunto de você teve experiência, você foi aprendendo, fez o seu network lá, fez as suas amizades. Quando você entrou lá no gabinete, como primeira vez como prefeito e tudo mais, teve algo que te surpreendeu e que você não sabia? Por exemplo, putz, esse foi um desafio. Qual foi o maior desafio no seu primeiro mandato? Você entrou lá e, putz, eu não sabia disso. Na verdade, assim, não teve um desafio, tudo era desafio. Sim. Por quê? Porque uma coisa é você fazer, outro tendo que assinar. Né? Você tem responsabilidade de orientar e tal. Outra coisa é você, né, fazer. E eu uso uma máxima até hoje, com essa experiência que eu tenho, eu digo o seguinte: eu não tenho dificuldade em decidir. Aliás, eu sou pago para isso, para tomar decisões. Por quê? Porque você nunca tem, efetivamente, recurso para fazer tudo. Então, você tem que decidir o que você vai fazer, de que forma você vai fazer. Sim. O que você precisa ter é informação, para você não ser induzido a erro. Então, isso eu aprendi quando eu fui assessor. Para o prefeito poder decidir, eu tenho que dar o máximo de informações para ele, até ajudá-lo na sua decisão, embora a decisão seja dele. Sim. Agora, quando você assume, é você que tem que decidir. E eu assumi a prefeitura com 30 anos de idade. Então, você há de convir que as pessoas com 30 anos não têm uma experiência de vida. Eu tinha tido de prefeitura, mas mesmo uma experiência de vida. Né? Eu me casei em 85, a nossa primeira filha, Camila, nasceu no dia de Natal, 25 de dezembro de 88, eu tomei posse dia 1º de janeiro de 89. Então, Camila foi na minha posse com 6 dias de idade. Caraca. Né? E foi com 6 dias no colo da mãe. Então, ela também começando vida de pai, né? Casada há pouco tempo. Então, foi tudo muito difícil, diferente. Sim. Mas acho que deu certo. Acho que deu certo. Estamos aqui até hoje. Você tem 2 filhas que são advogadas também, né? Não, nenhuma delas. Uma jornalista, que é a Camila, que é a mãe dessa coisinha mais linda do mundo, que é a Catarina, nossa neta. E tem a Marina, que é arquiteta. Isso aqui é bom perguntar, eu gosto de contar histórias aqui. Por isso que eu sou leigo sempre, tudo que eu trago aqui, eu sou leigo em tudo. Então, é a oportunidade de saber conhecer. Exatamente. Como eu vou aprender coisas com você aqui também. E a Nazaré sempre apoiou você em questões, a Nazaré, sua esposa. Sim, claro. Sempre apoiou vocês em questões de política, vou, não vou? Na verdade, não, ela sempre me apoiou. Não, nunca teve dúvida nenhuma. Entendi. Aconteceu o seguinte, eu conheci a Nazaré em 82, também, quando eu estava nessa campanha de apoio ao prefeito Olímpio. Então, quando ela me conheceu, eu já estava envolvido com política, né? Então, ela não me conheceu, eu tinha escritório ainda de advogado, ela me conheceu no escritório, porque ela estudou com meu irmão, com o Célio. Célio Marcus Célio fazia cursinho em Sorocaba, embora a Nazaré seja lá de Cajati, que é perto de Registro, lá do Vale do Ribeira, ela morava em Sorocaba porque fazia cursinho em Sorocaba. E o Célio, meu irmão, também. E outras pessoas de Boituva, eles estudavam, várias pessoas de Boituva. Então, eu a conheci nesta ocasião. Então, eu já estava envolvido na política. 83, quando eu fui para a prefeitura, quando nós começamos a namorar mesmo, 83. 85, quando eu casei, eu já estava na assessoria do prefeito, na época. 88, quando eu fui candidato,
né? Nós já tínhamos 3 anos de casado. Então, ela sempre participou comigo. Em 89, quando ela assumiu, na época não tinha fundo social, era o Serviço de Obras Sociais, que hoje é o SOS, mas na época que essa moça aqui, Natália, é a responsável, é a coordenadora, na época não tinha fundo social, hoje tem fundo social. Então, ela sempre participou. E ela teve uma vida, ela é professora, pedagoga, psicopedagoga, ela sempre foi ligada muito aos movimentos de igreja, então ela tinha uma vida comunitária forte lá na região dela. Quando a gente casou, nós viemos para cá, claro que tem a mudança de cidade e tal, há uma diferença, mas ela se adaptou muito rapidamente e sempre participou comigo. Que legal, sempre, cara. nunca, sempre incentivou, sempre confiou que a gente ia procurar o melhor caminho, porque tem momentos e momentos. Eu ganhei 5 eleições, mas eu perdi 2. Então, se você tem que ter o apoio da sua família no momento desse, né? Sim. Então, ela sempre foi parceiraça. Certamente, sem ela, eu não estaria aqui hoje, com toda certeza, né? Cara, com que toda legal. certeza. Isso é muito bom, porque além dos desafios que você falou que são vários, Sim. ter uma pessoa ao lado que te apoia, que te E ajuda. ela sempre fez a parte dela. Sim. E fez muito bem, diga-se de passagem. Entramos nos anos 2000. Você falou que teve o seu primeiro mandato, certo? Esse primeiro já era 6 anos, né? Ou já tinha Não, mudado? 4. Eram 4 anos. Eu fui de 89 a 92. Eu saí, apoiei o Sérgio Nunes, Sérgio foi prefeito, um mandato também. Em 86 eu fui candidato para voltar, eu ganhei a eleição em 86, assumi em 96, assumi em 97. Primeiro mandato de 89 a 92. Segundo de 97 a 2000. E aí foi a primeira reeleição, primeira eleição no país que as pessoas poderiam ser candidatos à reeleição. E eu fui candidato e ganhei, fui reeleito. Então eu fiquei 8 anos, de 97 a 2004. Aí eu saí, fiquei 8 anos fora, voltei em 2012, saí, fiquei 4 e voltei agora em 2020. Legal. E 2008, esses 8 anos que você falou que ficou fora, foi por escolha? Não, os primeiros 4 não, porque eu tinha vencido o mandato de 8, eu não podia ser candidato mais. Daí sim, é eu verdade. apoiei o Isaltino, que era meu vice, mas ele foi impugnado e foi a mulher dele a candidata e ganhou a eleição. A Assunta ganhou a eleição. Sim. Aí eu fui candidato em 2008 contra a própria Assunta e eu perdi para ela. Ela ficou 8 anos. Sim, entendeu? Sim, lembro. Então não foi por opção, foi por opção do povo. Foi por opção do povo. Tá certo. Mas daí eu fui. Aí você tem que. Meu falecido sogro, pai da Nazaré, sempre disse o seguinte: eu nunca torci nem rezei, ele era muito católico, como a Nazaré é hoje, como nós todos somos. Ele falou: nunca torci para você ganhar a eleição, sempre torci para acontecer melhor para você. Né? Então, essa oportunidade que eu tive de ficar fora, eu fui cuidar das minhas coisas. Vocês sabem, né, que Nazaré e a irmã dela são donas da escola, do Objetivo, há 34 anos. Né? Não começou ontem. Então, lá eu fui ajudar um pouco elas lá na administração, cuidar daquilo que é da gente. Né? E também fui trabalhar fora. Eu trabalhei sempre, quando eu não estava na prefeitura, eu trabalhei no governo, de uma forma ou de outra. E em 2004, quando nós saímos da prefeitura, eu e o Renato Amari, que tinha sido prefeito de Sorocaba também 8 anos, nós fomos para São Paulo, na Secretaria Municipal de Fazenda, na época, que tinha um setor chamado CEPAM, que era o Centro de Estudos de Apoio aos Municípios. Entendi. Nós ficamos 1 ano lá, trabalhamos lá fazendo cursos e tal, e a gente aprendeu muito, viajou. Eu fui conhecer o estado de São Paulo ali. Nós fizemos 60 cursos em 60 cidades diferentes do estado, então viajamos muito. Aí o Renato saiu para ser candidato a deputado, foi eleito deputado federal, eu fui a Brasília trabalhar com ele, em Brasília, fiquei com ele um tempo. Depois eu voltei para São Paulo e a esposa dele na época era Maria Lúcia Amra, que é deputada até hoje, ela está no 5º mandato, acho que ele era o primeiro mandato dela, o segundo. Eu fui trabalhar com ela na Assembleia Legislativa, né, na deputada. Aí eu voltei a ser prefeito de novo. Quando eu deixei a prefeitura, que eu perdi a eleição em 2016, eu fui trabalhar com o filho do Renato Amari, com o Flávio, que ele é o atual secretário da Habitação do Estado. E, na época, ele era presidente do Secov. O Secov é o sindicato da habitação do Estado, em São Paulo. E aí, mais uma vez, eu lembro do meu sogro, quer dizer,
Eu não torço para você ganhar a eleição, torço para acontecer o melhor para você. O que você. aconteceu? Eu fiquei 4 anos, 3 anos, na verdade, em São Paulo. Minhas filhas morando lá, né, já solteiras ainda, mas já adultas. Nazaré com uma flexibilidade por conta da escola ia comigo. Nós ficávamos, eu trabalhava no início 3 dias por semana, terça, quarta e quinta em São Paulo. Então nós ficávamos com ela, curtimos demais as nossas filhas, passeamos e tal, e eu trabalhava lá. Fiquei 2 anos fazendo isso. Aí o Flávio virou secretário da habitação do governador Dória. Aí eu fui para a Secretaria da Habitação. Aí eu trabalhei muito. Aí eu larguei mão. Falei, vou fazer outra coisa, vim ser prefeito. Aí você voltou para... Rapaz, pensa num cara... Mas não é só trabalhar. Trabalhar todo mundo gosta, faz parte da vida. Ela viajava muito, né? Então era sábado, domingo. A Secretaria da Habitação tem atuação no estado inteiro. Imagine. E a gente, por conta de relacionamento, de amizade, a gente acabou... sempre, se em qualquer lugar que vocês conheciam alguém, né? Ou alguém, ou um ex-prefeito, um deputado que o pai foi prefeito com você, um deputado que foi prefeito com você. Você me apresenta, ó, esse aqui é prefeito, esse aqui é isso aqui. Então, a turma vai, vira, volta, volta, né? Prefeito, Sim. Não sou só eu que tenho 5 mandatos, outros têm também, 4, 3. Então, muita gente que a gente conheceu. E é super legal, né? Eu brinco que me soltar no meio, assim, amanhã eu vou no palácio, 10 horas da manhã, me soltar no meio aquilo é que soltar um pinto no lixo, rapaz, adoro aquilo, fica pra cá, conversa e vai, não sei o quê, tá relacionamento, conta história, lembra, já pede uma coisa, contra um secretário lá, encontra isso aqui, já pede, mas não sei, sabe? Sim. Porque esses dias eu fui numa audiência, o Rubens Cury é médico, foi prefeito de Pederneiras, aqui no interior, mas trabalha na Secretaria do Vignoli, lá do Desenvolvimento Regional. E um dia, ele me viu de novo e falou, outra vez, Marcos? Eu pedi, mas prefeito, Milton, não tem jeito, né? Rubens, não tem jeito. Eu tinha visto o Rubens Cury conversando com um deputado um tempo atrás e o Rubens falou para o deputado, prefeito é insaciável, né? E aí eu repeti isso na frente de todo mundo. Falei, como você falou, outro dia para o deputado tal, que eu estava atrás, eu ouvi, prefeito é insaciável. E é mesmo, e você foi prefeito, mas de brincadeira, de boa. Claro. Inclusive ele me atendeu, me arrumou uma quinhentão, quer dizer, então tá valeu a certo. brincadeira com ele. E é mesmo, eu não peço para mim, a gente pede para a comunidade que a gente representa, né? Sim. E isso acaba sendo legal, porque as pessoas conhecem a história. Você sabe, as pessoas passam da Castelo. Vou falar uma curiosidade. Antigamente, quando eu comecei, olha que é Boituva. Boi o quê? As pessoas não sabiam. Hoje não, hoje acabou isso. Falou em Boituva, a pessoa já faz uma assimilação direta com o paraquedismo e hoje com o balonismo também. Sim. Né? O balonismo também. E aí depois cabe uma história sobre o balão, porque o paraquedismo está mais de 50 anos ali, aqui, mas o paraquedismo está mais de 50, mas o balonismo veio comigo. E eu conto essa história daqui a pouco, se você achar interessante. Com certeza, claro. E hoje Boituva é conhecido, e as pessoas passam na estrada, muita gente, né? Sim, os caras ficam admirados de ver Boituva, né? Pô, como é que cresceu, desenvolveu as chácaras, as indústrias, né? O movimento. Os caras, eu costumo sempre, quando eu recebo um empresário, alguém, ou encontro com alguém que eu não... Porque muita gente você não conhece mais em Boituva hoje. Muita gente nova. Exatamente. Aí eu pergunto pro cara, como é que você veio parar aqui? Não, eu passei desde a época em que tinha fuga de pedágio, as pessoas passavam para desviar do pedágio, Passava por ali. Cidade legal, parava, tomava um café, comia, almoçava, jantava, e ficava no hotel, acabava ficando aqui. Sim, então a cidade está no nosso brasão, o lema, né? Fé, trabalho e hospitalidade. Então, Boituva tem isso mesmo, é um povo hospitaleiro. Você comentou das chácaras, né? As chácaras, o campos e as fazendas, E grandes isso é um áreas. Tudo isso faz. Na hora eu lembrei que... procuram aconchego e teu sossego buscar Na a hora paz. o hino da cidade veio na minha cabeça aqui. E o hino também foi feito na nossa época. A gente que teve a ideia, fez o decreto para a criação do hino. Do hino. Foi o hino de Boituva conseguiu traduzir aquilo que efetivamente a gente pensa, né? Aquilo que a gente vive. Eu não nasci aqui, como muita gente, mas eu me considero boituvense porque estou desde criança aqui. E também tenho título de cidadão, hoje sou boituvense. Mas tanto faz se você nasceu aqui ou veio para cá, esse sentimento, né? Exatamente. Essa cidade é minha, de pertencimento, é muito forte em Boituva, né? As pessoas são... Eu me lembro quando tinha camping aqui, onde é o Tropicalia Park. Para baixo do João Moretti, lá embaixo. Isso. Conheço. O Tropicalia Park era um camping, as pessoas vinham com
um trailer, eles deixavam estacionados os trailers e tal. Esses caras ensinaram a gente a cortar carne de maneira diferente no açougue e tal. E quando a gente conversava, né, eu ficava na frente do açougue, eu conhecia todo mundo que passava na rua. E passava um cara diferente, chapa de boi. Hoje as placas não dá para você identificar mais. Não dá para ser São Paulo. Bem pouco tempo dava. Então você falava, esse cara é lá do campo, esse cara, e aquele do cara do campo trazia outro, que sabe? Sim, sim. E aí a cidade virou o que é hoje, essa cidade sim. cosmopolita. Boituva, eu falei pro Felipe Fidal, que estava aqui, ele veio aqui, Sim. Que Boituva ele tem uma, como é que fala a palavra? Uma vantagem. Se a gente sair de São Paulo e pegar a Castelo e vir para cá, a única cidade, a primeira cidade, né, que é no meio da Castelo que você vê, é Boituva. E que cresce aos olhos, que chama a atenção, exatamente, é bonita a cidade. Exatamente. Né? Quem passa na Castelo e tem balão passando em cima... Fica doido. Nossa, eu já Fica. Trabalhando fora, né, eu trabalho em outras cidades e tudo Claro. mais, as pessoas falam, viu, mas você já saltou? E o balão lá, quanto que é? Eu sou mergulhador, mergulho no Rio de Janeiro. E aí, mas você vem mergulhar aqui em Arraial do Cabo e não salta em paraquedas de Boituva? Que isso? Que boituvense você é? Só fala isso pra mim. Esse cara fala, pulou de paraquedas. Não, quem pula é sapo. Quem pula é sapo. É saltar Paraquedista salta. Você falou do hino. Vamos entrar nesse assunto. Como é que foi o hino? Você fez o decreto? Pode contar como é que foi? Claro. Como surgiu a letra, quem fez, quem gravou. Rapaz, é que os dois já morreram. Morreu agora o Adélio Mendonça essa semana. Tá. Né? Não sei se você... Não O reparti. Adélio era radialista e tal. O Adélio morreu essa semana. E o hino, rapaz, era... Não me lembro o ano, é o Borg, o professor Borg, Sim, Antônio Marias Candioto. grande Ele Borg. era responsável pela cultura. Então, nós tem que ter um hino, né? Vamos fazer o hino. Foi 2000, 99, 2001, enfim. E eu conhecia o Roberto Rosendo de Camargo. O Rosendo, que era um cantor, um musicista assim, famoso, sempre foi. Ele, seresteiro, aqueles caras, tem as músicas maravilhosas, no bolso de moleque tem as coisas mais lindas do mundo que gente entendida não entende bem, e assim vai. Roberto Rosendo de Camargo, ele era bancário, era gerente do Unibanco aqui, que nem existe mais. E eu conheci, fiquei amigo dele, e eu me lembro que depois que ele deixou de ser gerente aqui, ele foi para Serquilho, ele fez o hino de Serquilho. E, pô, esse cara foi um hino legal para Serquilho. Fui conversar com ele. Falei, Rosendo, nós vamos fazer o hino, mas eu quero que você participe. Porque nós fizemos um decreto contando a história da cidade, o que nós achávamos interessante. Então, tudo isso que está no hino, camping, chácaras, fazendas, grandes áreas, nossa prefeitura que passou um release, um resumo para as pessoas se basearem que podia ser que viesse alguém que não conhecesse Boituva participar do hino, né? Aquilo que nós achamos que era interessante. E fizemos isso. Rapaz, não é que... Aí foi no Lions Club. Lions Club que existe há 42 anos. E eu sou fundador do Lions. Eu estou no Lions há 42 anos. E eu fui o terceiro presidente do Lions aqui. E só temos 4 até hoje vivos no Lions ainda. Muito bem. Lá no Lions foi feita a seleção do hino. Chega no dia, porque você vinha e participava, entendeu? Tinha umas regras e tal. Chega no dia, o Roberto Rosendo não me aparece para participar do hino. Pronto. Pode. Como é que vai fazer o hino ser um homem, rapaz? Podia ser até que ele não ganhasse, mas ele tinha que participar. Sim. Pela história dele, pelo conhecimento dele e tal. Aí eu me lembro que não tinha celular e tal, não consegui contato. Aí o Borg estava lá, teve então a eleição e ganhou o hino do Adélio Mendonça. Ganhou o hino do Adélio. Só que o que nós fizemos? Quando a gente, antes de saber até quem ia ganhar, quando aconteceu do Rosendo não vir, eu pedi ao Borg, porque as coisas eram feitas mais ou menos assim. E o Borg vai lá e fala assim, essa aqui vai ser a primeira etapa, nós vamos ter uma segunda etapa, porque ele tinha que participar. Tanto tinha que participou na outra e ganhou, porque você conhece o hino de Boituva. Sim. Aí, rapaz, o pessoal topou, os que estavam participando toparam que fosse a primeira etapa, então não discriminamos, né? Só queria que ele participasse. E aí fizeram uma ata, todo mundo apoiou, fizemos as coisas como tem que ser feito, porque isso entra para a história. Né? Sim. E aí foi
foi então feita uma segunda etapa. Na segunda etapa já foi na SRB, onde é o Magazine Luiza hoje, Sim. Salão Nobre, bababá, babá. Eu tenho, inclusive, essa filmagem desse dia, né? Tenho tudo isso filmado. Caraca, que legal. Eu tenho um acervo muito grande. E aí o Rosendo veio com esse hino, acabou, não teve, Ganhou na segunda? né? Aí ganhou a segunda etapa, comparar os dois, não teve. Ah, Ele não teve ganhou jeito. porque estava muito legal, realmente. Então, o hino existe em função desse movimento que nós fizemos, que tinha que ter, né? Tinha que ter. E ficou muito legal, né? Sim, Ficou muito bom. Ficou, nossa, realmente o hino de Boituva, ele é bem... É. Tem uma história do hino que quando eu entrei na faculdade em Sorocaba, na FEFISO, a gente tinha que se apresentar, né? No primeiro dia de aula de faculdade, né? Você sempre senta e com o professor fala, se apresenta, fala de onde você é e tudo mais. Aí eu falei, eu sou o Gabriel, sou de Boituva. Aí ele começou a recitar o hino para mim. Não diga. Verdade. O professor. O professor. Só que ele era de Sorocaba, de Tá. cidades do lado lá, Salto de Pirapora. Ele era Entendi, dali. daquela região. E ele começou a recitar o hino e eu comecei a responder o hino. E a gente falou o hino todo e o pessoal não estava sabendo o que estava acontecendo, o Pois que era é. isso, porque os alunos não sabiam. Não sabia que era o hino. Que Hino de legal. Boituva. Não, foi sensacional esse dia. Eu devia ter Que legal, gravado, pois foi é. maravilhoso. Aí o meu amigo do lado falou assim, que isso, é poema? Tem uns que não tem o poema. Não trouxe poema, professor. Falei, não, é hino de Boituva, ele conhece, e aí eu sou de Boituva. O refrão do hino é maravilhoso. Sim, obviamente eu conheço o hino de Boituva. Eu fazia fila na escola para cantar o hino da cidade e o hino do nacional. Sim. Botava a mãozinha para frente, assim, para Sim. ficar certinho. Um na costa do É. outro. Isso aí. Grande Olavo. Sim. Não Olavo. Professor Olavo Lázaro de Munhoz Soares, eu Soares. estudei lá, eu fazia lá. E ele foi o presidente da mesa que escolheu o hino. Caramba, Acredita? que bacana. Tem E história. basicamente, eu queria contar essa história, eu falei assim, eu acho que eu vou contar pro Foi Edson. muito legal, foi bom saber. Esse dia do recitar o hino foi sensacional. E esse professor, ele é professor lá, tem contato com ele? Ele é professor lá, ele é professor que lá. legal. Eu não finalizei a faculdade, mas ele é professor lá ainda. Uhum. Você quer mais água? Eu peço pra Jéssica. Não tem cerveja? Por favor. Tô brincando. Deixa eu pegar pra ela. Mas deixa eu falar do balão para você, então. Então, o balão, como é que Balão é o foi? seguinte, eu tenho fotos de 79, 80, 78, 70, não me lembro exatamente o ano, mas entre 77 e 80, quando eu fazia essas matérias para o jornal. Sei. Do paraquedismo, quando os paraquedas eram aqueles paraquedas redondos, tal, né, aqueles aqueles Tipo do paraquedas exército. de guerra. do Sei. exército. Aí começou a vir um cara chamado Vittorio Truffi. Vittorio com W, um italiano, Vittorio Truffi. Eu acho que eu já ouvi falar disso. nome. W.Truffi estava escrito no balão dele. Ele era um dos únicos no Brasil que tinha balão. E ele vinha aqui para lançar paraquedistas do balão. Então, é um negócio novo, mas Daquela isso... época? 79. Os caras subiam de balão e saltavam do balão. Nossa, eu jurava que saltar paraquedas do balão era uma coisa de agora. Não, 78, 70. Eu tenho inclusive, o jornal Cidade de Boituva, Sim. ele é todo... como é que chama? Encadernado. Sei. Tem todas as edições do jornal lá no jornal. Inclusive, aquilo está no cofre, o João Bettiol não solta, o Joãozinho não solta aquilo de jeito nenhum. Tá certo. Para ninguém, porque é único, né? Só tem aquele exemplar. Então, tem a história de Boituva recente, está ali. Nos últimos 40 anos está ali. E tem lá, eu não me lembro exatamente, mas eu tenho as fotos também. Tem os caras que fizeram um trabalho para mim na campanha, eu dei umas fotos para ele olhar, uns filmes, e não voltou até hoje, sabia? Então, tá, não sei onde está, mas está em boas mãos. Douglas. Ele sabe onde tá. Mesmo? Vai voltar pro tio aqui? Guardado separado, ó, já faz uma semana. Tá bem guardado, não tenho dúvida. E aí eu fiquei encantado com aquilo, porque o balão encanta, é uma coisa bonita, maravilhosa. E aquilo, cara, 79, estou falando mais de 40 anos atrás. Sim. Negócio maravilhoso. Bom, passou, nunca mais ouvi falar em Vittorio Truffi, acabou. Aí eu estava num evento, já em 97, no Aras do Eduardo Fischer, Sei. que era sócio do Justus, do Roberto Justus e Roberto Eduardo Justus. Fischer. Os dois eram sócios de uma agência que foi uma das maiores do mundo, chamado Fischer e Justus.
E ele estava fazendo aqui um leilão no Aras, um leilão que vem Chitãozinho Chororó, sabe? Um dia vinha churrasco com o Bassi, almoço com o Rubaiá, Sei, um sei. negócio assim, top do Top top. de linha. E nós participamos, né? Eu era prefeito, nós participamos. Quando eu estou na fila para entrar, eu vejo uma moça que mora em Boituva, mas ela tinha ido embora de Boituva, ela era paraquedista. Ela tinha ido embora de Boituva. Ela mora trabalhando no fórum, se não se aposentou, ela trabalha no fórum. É efetiva lá na Justiça. Essa moça, não lembro nem o nome dela agora, minha amiga, mas fugiu o nome. Depois do Covid eu fiquei um pouco esquecido. Mas dizem que não é por causa da idade. É por causa da idade? É, diz que mas fica por conta do Covid. Eu encontrei essa moça na fila e falei para ela, escute, eu sabia porque ela tinha ligação, eu lembrei-me dela na época do balonismo, do paraquedismo com balão lá. Falei, escuta, aquele pessoal do balão falou, olha, eu tenho contato com duas pessoas que estão no balão. Falei, eu quero falar com eles. Ela me passou o contato dos 2 caras que estão até hoje em Boituva e os 2 têm fábrica de balão aqui, que é o Ricardo Free, que mora ali na Estância Ubaitaba, perto do Eds, Sei, e o Caco. O Caco morreu, o pai. Sim. Mas o Digo, que é o Caquinho, ele tem. Ele seguiu... Sim, Sim, os dois sim. têm balões e os dois fabricam balões. E foi isso que fez com que Boituva virasse referência. Por quê? Porque devem ter outros que fabricam, mas eles eram os únicos que Os fabricavam. pioneiros, né? Pioneiros. Foram os Então, pioneiros. fabricar o balão aqui, o balão saía voado aqui. Então, começou a chamar a atenção, entendeu? Agora, eu tenho foto, tenho registro, tenho documento, tenho contrato da primeira parceria que nós fizemos, isso Sim. em 99, 2000, e lá no Duedes, que tem a Chácara Samambaia, e começou ali. Então, eles vinham, se hospedavam, saíam de manhãzinha, tomavam café Tomava ali. um café. Aí foram, um comprou a chácara não sei aonde, outro se casa na cidade. Hoje tem 60 pessoas, Sim, sim. né? E, inclusive, estamos conversando com a Confederação Brasileira, uma área que nós estamos, que é da prefeitura, estamos regularizando documentação para sediar a confederação. Como é a Confederação Brasileira de Paraquedismo aqui, a intenção é sediar a Confederação Brasileira de Balonismo. Embora as pessoas já moram, o presidente mora aqui e tudo. Sim, sim. Mas tem uma área para ter porque o balão só usa de manhãzinha, né? Sim, Mas sim. para ter treinamento, para ter um centro de balão, para ter escolas. O cara querer esticar o balão numa tarde só para costurar alguma coisa. No período de inverno ele voa às 4 horas da tarde. Sim, né? por causa do calor, né? Mas essa questão é vento também, né? Tem vento e tudo mais. Mas é no inverno que ele voa. Sim, no frio. no mais frio ele voa à tarde, no mais calor ele voa mais cedo. Isso. Então, começou assim. Caramba. Então, o balão foi essa iniciativa que nós tivemos. E mesmo assim, a gente tem o capital nacional do balonismo hoje, que é Torres. Sim. E mesmo assim, Boituva não é capital nacional? Tem um trâmite, alguma burocracia? Tem que ter uma lei federal. E foi publicado recentemente na imprensa, uns 15 dias atrás, eu tive com o deputado federal Capitão Augusto, que é o autor da lei federal que trata Boituva, porque Boituva ainda oficialmente não foi aprovada a lei. Ela está em trâmite. Como tem a de Boituva, não entra mais nenhuma outra. A de Boituva que está valendo, a Capital Nacional do Paraquedismo. Sim. Dia 13, né, Douglas, se não me engano, vai ser audiência pública. Dia 13, aqui em Boituva, haverá uma audiência pública, que a comunidade lá no IFESP, 19 horas, uma sexta-feira, só confirma se é dia 13, por favor, uma sexta-feira. 11. Dia 11. 11, então desculpe, é 11, uma sexta-feira. 11 de março? 19 horas, 11 de março, no IFESP, nós teremos uma audiência pública onde a comunidade toda está convidada. Por quê? Porque a comunidade tem que dizer, eu quero que Boituva seja capital, considerada a capital nacional do paraquedismo. Sabe por que do paraquedismo, né? Sim. Sabe por que eu peguei esse gancho? Porque é o seguinte, eu viajo, mergulho fora e tudo mais, no esporte radical, mergulho com cilindro e tudo mais, eu gosto. Entendi. Então eu converso com pessoas, tem um amigo meu que ele tem uma escola de paraquedismo em Foz, em Minas Gerais, e aí ele salta em Macaé, salta aqui em Boituva, vai para Dubai saltar e tudo mais, ele leva pessoas. Tá. E aí eu falo assim, cara, eu sempre questionei, cara, eu sempre achei que Boituva tinha que ser capital do paraquedismo e capital do balonismo. Então, vamos concluir agora o raciocínio.
Muito bem. Aí, quando já é a segunda vez que eu estive com esse deputado, o capitão Augusto. Falei, capitão, por que o senhor não faz um projeto aí para Boituva ser capital do balonismo? Ele falou, não posso, porque já tem Torres do Rio Grande do Sul. Aí nós tivemos uma sacada, quando veio, ano passado, um ministro do turismo aqui em Boituva, no Aras aqui. Sanfoneiro? Isso, no Conheço ele. No Ara Ana Dantas. Com o Jonatas lá. E com o Jonathan. Conheço boa também, demais. gente boa pra caramba. Gente boa demais. Nordestino, né? Nordestino. Inclusive, nós vamos fazer a Praça do Rochão agora para homenagear o cavalo que deu tanto conhecimento para ele e para Boituva, porque Sim. tornou Boituva conhecido em todo lugar, no meio, né? Dos criadores de cavalo e do pessoal que gosta de vaquejada. Mas aí, quando o ministro esteve aqui, eu conversei com o ministro. E tivemos a ideia, nesse bate-papo com o ministro, de ser a capital brasileira do balonismo turístico. Que Torres é o capital nacional do balonismo de competição, que é diferente. Sim. Inclusive, eu expliquei para o deputado esses dias. O de competição é uma pessoa no cesto, no máximo duas, para ele fazer as manobras. O turismo não, o turismo pode ser 4 a 40. Tem um balão aqui em Boituva que é 28 pessoas. Mas o Free já construiu balão de 40 pessoas aqui. Nossa. Tem. Então, o que acontece? Eu despachei isso com ele, ele levou esse documento e se comprometeu comigo a fazer um projeto de lei federal para ser a capital nacional do balonismo, ou capital brasileira do balonismo turístico. Legal. Então está encaminhado isso. E Torres também tem uma baita história, né? Sim. A competição de Torres, eles sobem no meio, numa avenida grande lá, o balão no meio da cidade e tudo mais. Né? Coisa linda de ver. Mas deixa que nós vamos tomando deles aí. Não, ele dá para ter lá o deles. Com certeza. E outra, mesmo o Campeonato Brasileiro de Competição, né, que é o deles, os eventos várias etapas são lá. Nós tivemos uma etapa ano passado aqui, vamos ter esse ano também. Sim. Vamos ter uma outra esse ano também. Show de bola. Você comentou sobre o Ana Dantas. Tá. É um lugar que eu gosto muito, eu acho muito bonito. Já fomos lá, as meninas Jéssica e Juliana já tocou lá. Eu sei. E o Jonatas, é uma pessoa que eu quero trazer aqui. Tá. Pra gente conversar, porque eu queria que ele contasse a história do Ana Dantas. Tá. Porque, como você falou mesmo, o Ana Dantas, ele fomentou não só o turismo, mas, assim, claro. Dinheiro, emprego. Você entra lá, o que tem de pessoas de Boituva trabalhando lá, como segurança, como qualquer coisa. Tem todos os setores, veterinários de Boituva. Quando a gente entrou lá, eu falei assim, caramba, eu não sabia que tinha isso aqui. Não, ninguém sabe. E ninguém sabe. O Jonatas veio para a região, ele é nordestino, né? Ele é paraibano. Sim. Ele veio para o Rio, Xerém, ele fez a vida em Xerém, no Rio de Janeiro. Tem um Ana lá também, né? Tem um rancho lá. A paixão dele é como é que fala? A competição da vaquejada. E os que gostam, tem no Brasil inteiro. Lá em Xerém, ele criou uma comunidade. Só que o negócio dele ele é empresário do ramo elétrico. Ele tem fábrica de tudo do ramo elétrico, fio, poste, luminária. Se você for nessa rua do Ana Dantas, ele trocou tudo. Nós só demos uma mão de obra. Ele trocou toda a iluminação lá por conta dele. Aqueles novos postes, tudo lá foi ele que fez? Eu passei lá. Ele nos doou, nós instalamos, mas ele que doou, porque ele fabrica tudo aquilo lá. Sim. E daí ele descobriu, na época, 20 anos atrás, mais ou menos, ele descobriu aqui o... J3? Não, em Sorocaba, lá, o Jockey, onde tem lá as disputas. Sei. E ele veio para cá por causa do Jockey, para a região. Porque o negócio dele é Rio de Janeiro. Sim. Ele veio para cá por causa do Jockey. E aí foi participando do Jockey e descobriu, aí foi acaso, descobriu uma propriedade, comprou a propriedade aqui em Boituva e foi instalando, foi crescendo, né? E nós nos aproximamos bastante. É uma pessoa que, graças a Deus, tem um relacionamento de amizade muito bom. É um cara gente boa pra caramba. E esse cavalo, o Rochão, deu a notoriedade a ele. Tem milhares de descendentes do Rochão. O Rochão já morreu. Sim. Ele fez lá um memorial em homenagem ao Rochão. Está lá a estrebaria onde ele morreu. Ele não mexeu em nada, nem no estrume no cavalo, nem no capim, no feno que tinha lá. Ele enterrou o cavalo ali, tirou o coração e fez o memorial com o coração num outro ponto
da propriedade Da dele. propriedade. E esse cavalo, foram recolhidos o sêmen dele, ele continua, eles fazem leilões Sim, lá sim. de coberturas desse cavalo, que custam Cobertura- milhares de reais. Cobertura do roxão vai longe aí, Vai. E agora tem o que tem um cavalo agora que ele tá que é do Trouxe. Kaká, Dos Estados Unidos. que vai ser a nova casa dele. Então ele pensou de uma forma Cacá é o marido da Simone. Simone. Então ele pensou longe, então ele Sim. mente brilhante. E ele, você vai lá, você vê na parede os prêmios, né? Sim. Que todos os cavalos. Você vê centenas de Sim. de Realmente- filhos do Rochão. Realmente ele é muito respeitado, muito respeitado. É uma cara que eu quero E isso é turismo, né? Sim, Tá exatamente. trazendo turismo pra cá. Exatamente. É um cara que eu quero trazer aqui para ele contar a história de Com toda certeza, dele gente lá. muito boa, gosto demais. É. Enfim, voltando ao Edson Marcusso. Vamos lá. Contar a história dele. E, cara, você falou assim que com as derrotas e tudo mais, você sempre achou que é o melhor para você. Não, quem achava era meu sogro. Seu sogro achou que Mas era daí melhor eu pra vou, você. Aí você eu já perdi, agora tem que Ah. procurar tirar proveito disso, né? Vou aprender, Tá certo. vou estudar, vou Uhum. conhecer outras pessoas, vou trabalhar em outros lugares. Tudo é conhecimento. E assim, de alguma forma, de algumas derrotas que você teve, que foi, eu lembro de algumas, com a Cancian, depois com o Fabrício, né? Fabrício, é as duas. As duas. É. Cansei com a Cláudia. Cláudia e com o Fabrício. Foram as duas Sim. que você perdeu. De alguma forma você aprendeu, eu falei assim, tipo, aprendeu com essa derrota? Eu falei, meu, por que eu perdi? Uma pessoa, de repente, uma pessoa que entrou de novo. Por que eu fiz de errado na campanha? Tem alguma coisa que você, putz, eu fiz isso errado? Na verdade, quando cai um avião, a não ser que o outro bata nele, que já aconteceu, é uma somatória de diversos problemas, não é um problema só, Entendi. né? Aham. Essa é a avaliação que eu faço. Com a Cláudia, naquele momento, a Assunta vinha, porque eu apoiei a Assunta, então Sim. eu me lembro da situação, porque tudo é recurso, você não inventa, Sim. você tem maneiras de administrar melhor ou pior, mas você tem que ter recurso para isso, né? Aham. Recurso financeiro. E o país vivia um momento muito bom financeiramente quando eu a apoiei e ela ganhou a eleição. Então ela pegou uma prefeitura sem dívida, fez um bom governo, o primeiro governo dela foi bom. E aí eu fui candidato contra ela porque eu precisava manter, né, o nome, eu tinha propostas, eu não concordava com algumas coisas, mas enfim, Sim, sempre a respeitei. E ela ganhou porque ela fez um bom governo nesse primeiro mandato. Mas depois ela perdeu para mim, porque ela indicou o vice dela, que era o Zé, porque não fez um bom governo no segundo mandato. E muito em conta da situação econômica do país. Sim. Muito bem. Aí eu ganhei e fui para a prefeitura e também não fiz um bom governo. Também é uma somatória, não tem, isso, não tem um motivo, são vários. Entendi. Um deles importante é a situação econômica do país, que refletia cassação da Dilma, o Michel Temer assumiu, aquela crise econômica, isso refletia diretamente nos recursos, você não tinha recursos para fazer as coisas. Sim. Mas nós erramos também, erramos, claro. Eu tinha muita gente de fora, hoje todo o secretariado é de Boituva. Não que eu não tenha nada contra as pessoas de fora, até porque eu também sou de fora. Mas as pessoas que vivem aqui, que embora não precise ter nascido aqui, mas vivem aqui, têm um comprometimento maior até por conta de conhecerem e conviverem no dia a dia da cidade. Sim. Acho que isso é importante. E tivemos alguns equívocos, com certeza. Mas, repito, não tem um motivo, são vários. São vários. Entendi. Agora, o que é que você tem que tirar de lição? Ninguém vou achar culpado, não. Culpado sou eu mesmo. O povo não erra. O povo não erra. O povo reflete aquela situação naquele momento. O povo queria mudança. E era natural. Um prefeito de 4 mandatos. Da mesma forma que eu fui a mudança em O Egídio lá 89, atrás. em 88 eu fui a mudança, que era o pessoal mais antigo, mais tradicional. Eu era o jovem, a mudança. O pessoal entendeu que era o momento da mudança. Sim. Né? Somou-se tudo isso. Porque o prefeito Fernando teve os seus problemas, suas dificuldades, eu não vou entrar no mérito. Diferentemente de outros,
Passou. Quem vive de passado é museu. Passou. Passou, já era. Né? Daqui para frente. Sim, Tem que sim. pensar daqui para frente. Ele teve as suas dificuldades e tal, mas efetivamente não fez um bom governo. Uhum. E por conta também da situação econômica do país. Estava muito ruim. Eu perdi para ele também em função disso, e ele perdeu para mim em função disso. Uhum. Porque daí as pessoas viram, nós mudamos, mas mudamos com uma pessoa sem experiência, e isso é ruim. Do jeito que a cidade ficou com uma série de problemas e de dificuldades, eu acho que contou bastante o fato de eu ter experiência. Mas Sim. eu também, e aí o Douglas e a Natália podem dizer melhor, porque acompanharam isso todo dia, eu sempre dizia, e eles materializaram isso. Eu sou o político mais experiente. Na eleição passada, eu era o político, na eleição, eu era o mais experiente. Sim, sim. Mas eu não podia ser o mais velho. Eu não podia ser velho. Eu tinha que me renovar. O que eu fiz? Eu fui buscar gente nova. Sim. Então, a mesma história que serviu para mim lá do Egídio, que eu era o jovem e ele era o experiente, é o contrário agora. Sim. Eu sou o experiente e vamos buscar jovens. Mas jovens, não só para ser candidato a vice, porque a Ana Paula, ela é jovem de política, de visão, de cabeça, de experiência pessoal, e era um momento de pandemia, né? Uma médica com experiência, mulher, né? Eu fui o primeiro político que apoiei uma mulher para prefeito, que foi a Assunta. Uhum. Eu fui o primeiro político que trouxe o negro para o executivo, que foi o Juninho Barbosa, que foi prefeito, porque quando eu assumi, todos os anos eu tirei. Que prefeito não tem férias, você sabia? Não sabia, não. Não tem, não. Vereador tem, secretário tem, assessor tem, prefeito não tem. Se você sair de férias, você tem que afastar-se do mandato e não recebe salário. Caramba. E todos os mandatos eu me afastei, porque eu acho que eu tenho família, eu sou ser humano, eu mereço ter férias. Se a lei é essa, eu vou me afastar. E o vice vai assumir e vai ganhar o salário. Entendi. E eu fiz isso. Então, o Juninho foi o primeiro prefeito negro da história de Boituva, apoiado por mim. E eu também fui o primeiro a trazer uma mulher para ser vice. Né? Médica, pessoa que nunca tinha sido candidata a nada, mas fora isso, eu convidei diversas pessoas jovens que hoje fazem parte do secretariado. Né? Jovens de idade e jovens de formação, também. Na política principalmente. Né? Então, esse foi o diferencial, acredito eu. Entendi. O Fefeu, ele estava aqui, né, Felipe? Ele falou sobre isso quando eu perguntei para ele, né? Eu perguntei sobre que saiu enfim, cidade pequena, né? Claro. Saiu nas redes e tudo mais, que ele seria cotado para vice na época. Foi. E aí ele contou sua história. Não, o Edson queria uma bancada de jovens e tudo mais. Isso. Foi cotado. Mas aí eles viram na hora. Aí ele falou que viu que não era o momento. Aí teve a doutora Ana Paula e tudo mais. Enfim, foi toda uma questão aí vai um pouco pela experiência que a gente tem, o que era melhor, né? Naquele momento, o que era importante, mas eu não podia perder o Felipe como um apoiador, né? Sim. E aí ele abriu mão até dos negócios dele para se dispor a nos ajudar. Isso aí. Foi muito legal, foi Show. muito bom. Bom, deu no que deu, né? Tá dando, ainda tá no começo. Show de bola. Tem uma coisa que eu queria falar, que é uma coisa do seu João Pipoqueiro. Sim. Esse cara é um cara que toda vez que eu ia, que tinha uma festa de desfile da cidade, que tinha uma festa no centro, eu sempre chegava e tirava uma foto com ele. Sim. Eu tenho uma foto com ele aqui no meu Instagram. Entendi. E eu sempre sempre bati na tecla, que o seu João, ele deveria ter algo na Praça da Matriz. Não digo uma estátua e nem o nome dele lá, mas assim, algum memorial, alguma coisa, uma homenagem para ele. Que tipo assim, você ter uma pessoa que fez 100 anos trabalhando numa coisa, num trabalho simples, sabe? Mais da metade da vida dele, eu acho que ele fez aquilo. Que foi mais da metade da vida dele que ele fez aquilo. Saca? Ele tinha um sonho na época, a gente comentou, que quando ele fizesse 100 anos, ele queria fazer uma festa lá na praça, para ele dar pipoca de graça para as crianças. Só que ele fez os 100 anos, mas não conseguiu fazer isso por conta da pandemia. E ele é um cara que eu admiro muito, seu João Pipoqueiro. E a minha pergunta é o seguinte: o que inviabiliza, como faz para ter, o que precisa ter, quem precisa chegar e apresentar, para ter alguma coisa, um memorial, uma estátua, Praça da Matriz, João Pipoqueiro, o que precisa?
É uma coisa que eu queria perguntar isso pra você já. Falei pro Fefe, eu falei, posso perguntar isso pra ele? Ele falou, pode perguntar. Lógico. Tô liberado, Douglas. Tô liberado? Ah, Douglas... Precisa o prefeito resolver fazer isso. É só... Você... Na verdade é assim, ó, eu conheci muito o seu João Pipoqueiro, conheço a família, conheci... Ele teve muitos filhos, vários do primeiro casamento, conheci Sim, todos, trabalhei com filhos dele, trabalhei com uma das filhas dele na prefeitura do segundo casamento, tinha uma amizade muito grande com ele, gostava muito dele mesmo, levava minhas filhas, quando pequenas, um dos motivos das minhas filhas nos acompanharem na missa era saber que depois da missa ia comer pipoca no João Pipoqueiro. Aqui, ó. Sim, seu João, A foto maravilhoso, dele aqui, ó. maravilhoso, seu João. Peguei, ó. João Domingues. João Domingos. Show de bola. O João é o seguinte, já houve até uma indicação de um vereador, não me lembro qual foi, na Câmara, para fazer uma homenagem para ele. Nós vamos fazer essa homenagem para ele. Não surgiu oportunidade ainda, mas nós vamos fazer. Eu acho que merece. Não é o caso de mudar o nome da praça, até porque não pode mudar nome de logradouros públicos que já tem o nome de pessoas, né? Mas você pode fazer uma homenagem ali, sim. Pode ser uma estátua, pode ser um memorial, pode ser um busto, pode ser. Um busto, é. Pode ser. Tá anotadinho aqui, meu jovem. Porque nós vamos fazer isso no momento. Eu acho que não só a história dele... Assim, eu não tenho parentesco, eu não tenho nada, tipo assim, parentesco com ninguém da família. Eu conheço algumas pessoas, mas de vista por estar lá, né, por ver ele lá. Mas é uma coisa que eu admirava, velho. Eu sempre fui muito fã dele. Um exemplo de exemplo, vida. Né? À toa que eu tenho uma foto dele no meu Instagram que eu falava assim, esse cara precisa de uma estátua dele falando, né? E, enfim, eu acho que vale a pena botar no papel e... Não, tranquilo. Eu já tem essa indicação. Show de bola. Só que é assim, sabe, o ano passado, o primeiro ano do mandato, foi um ano, eu costumo dizer que a preocupação de todos era se manter vivo e manter vivo o maior número de pessoas por conta da pandemia. Então, o foco era esse. 2020 né? era... Buscar recursos, e a gente conseguiu buscar recursos mais do que nunca teve. Não vou plagiar o Lula, nunca antes da história dessa cidade, mas realmente os números estão aí para dizer, nunca se conseguiu tanto recurso, tanta obra, tanta coisa importante para a cidade, mercê do nosso relacionamento, dos contatos, deputados, ajuda, vereadores, enfim, todo mundo trabalhou. Mas o foco era aqui. O que era o foco? Era as ações na saúde para perdermos o menor número de pessoas. Muito bem. Passou a pandemia, que depois voltou, enfim. Bom, o que nós conseguimos? Nós conseguimos trazer... que já estão acontecendo, vamos dizer assim, os resultados, né? As obras começam a aparecer agora nesse segundo ano, já executando obras, já construindo, sabe? Tivemos que construir uma situação econômico-financeira, conseguimos resgatar isso. A grande maioria das pessoas não tem essa informação, porque talvez não seja um assunto que atraia muito, mas nós conseguimos um superávit no orçamento de 216 milhões quando a gente assumiu, a gente entregou o ano com 266. Então, 50 milhões a mais e não aumentamos o imposto, nenhum real. Nada. Nós arrecadamos melhor. Sim. Nós economizamos, né? Nós vamos buscar recursos. Então, 50 milhões não são 50 mil reais, são 50 milhões de reais. Claro que tudo isso é revertido em obras, é revertido em ações, porque... Quando você, por exemplo, vai gastar 4, 5 milhões, eu não sei exatamente quanto que está licitando, na educação para trazer de novo o sistema apostilado para a escola, é melhorar a qualidade de vida, né, do profissional que está trabalhando, dando condições melhores para ele produzir. Nós entregamos agora 100 notebooks, seria 500, mas entregamos 100, depois nós vamos comprar os outros, sabe? Para dar esse instrumental, reformando todas as escolas. Quando você investe nisso, não é necessariamente uma obra que você inaugura. Você não vai inaugurar a entrega do kit educação que nós vamos entregar agora no começo de março. Você não inaugura e gasta-se alguns milhões. Você não inaugura o sistema apostilado, mas você está investindo. Quer dizer, então, hoje nós estamos tendo condições de investir no básico. Saúde, sim, um grande problema da cidade é a saúde. Por quê? Porque nós temos um único hospital que não é da prefeitura e Peró não tem hospital e usa aqui. Então, nós não temos só 60 mil habitantes, temos 100 mil habitantes, tem 40 mil de lá que vem para cá. Sim. E é uma equação difícil de resolver, mas que o pessoal está tentando resolver.
Então, nós temos que ter o nosso sistema próprio. Vamos fazer a UPA pela prefeitura, vamos investir, enfim. Esse é o ano de começar as coisas a aparecer. Sim. Então, agora dá sim para nós irmos atrás da estátua do João. Show de bola. Porque agora, isso é uma ideia, né? Isso Lógico. é um exemplo Sim, sim. de um monte de outras coisas. Os Como parquinhos infantis já compramos. Os pontos de ônibus compramos, sabe? Então, agora é a hora de ir atrás das outras coisas. Como né? eu falei aqui, eu sou leigo. Então eu queria saber o que precisaria para ter isso aí, porque eu acho que eu, como É uma decisão. admirador, É uma decisão do. acho que ele deveria Uma ter. decisão de governo. Né? Sim, Uma decisão de sim, governo, entendi. decisão de governo. Isso é muito Da bom. mesma muito forma que nós vamos. O Jonatas, do Ana Dantas, ele vai. Eu fiz uma parceria com ele. Uhum. O Ituva tem uma história ligada a tropeirismo, Sim. uma história ligada a cavalgada, uma história ligada a rodeio, uma história ligada ao cavalo, né? Então, lá na praça, em frente ao CAEC, lá em frente ao Centro da Vila Aparecida... Da mulher lá. em frente ao Centro de Referência da Mulher, nós vamos fazer lá uma remodelação, a prefeitura vai fazer uma parte e o Jonathan vai fazer outra e vai botar uma estátua do Rochão ali, sabe? Sei, Uma sei. homenagem. Vai Não ficar não sensacional. vai mudar o nome da praça, não vai mudar nada, mas vai tudo ter uma certo. homenagem ali. Como na Praça da Matriz vai ter uma homenagem para o João do Boqueiro. Quer dizer, chegou a hora de se partir certo. para essas coisas. É isso mesmo. Porque Tá num muito outro lugar vai ter uma homenagem para, sei lá, vai ter Egídio, ou mais pra frente pro Né, vai Borg. ter lá agora, já está licitando aquela história, eu amo Boituva, para as pessoas Sim, tirarem sim. foto, portal, enfim, as coisas vão acontecendo sensacional. agora. Quanto tempo de papo, minha diretora? 1h10, que sensacional, Ô, viu? Jéssica, eu falei que era 1 hora que eu ia encher a paciência de vocês, já faz 1h10 que eu estou aqui sem parar. Sensacional. Mas não tem jeito da gente escutar aí umas modas de viola da Jéssica e da Juliana para dar essa dupla maravilhosa. No momento não dá. Não tem jeito. Edson, a gente está caminhando já para o final da nossa conversa. Gostaria de agradecer primeiramente a você por estar aqui. Claro. Douglas obrigado. por me responder no WhatsApp, por estar lá, conversar com a gente. A esposa do Douglas por estar presente. Obrigado, viu? Eu quero que você fale para as pessoas que estão nos assistindo e as pessoas que estão nos ouvindo também. Planos futuros do Edson. Você prefeito, deputado federal, estadual, governador, presidente. Fica a sua... Eu vou ser avô. Avô? Já sou, né? Já é, Eu né? vou cuidar da minha neta. Planos futuros de Edson Marcusso. Na verdade é assim, ó. Quando a gente entra na vida pública, e isso vale para outras áreas também, mas especialmente na vida pública, é mentiroso aquele que diz, não quero saber, não larguei mão. É óbvio que você almeja. Almeja. É óbvio. Aí daquele que não tiver plano do futuro, que não almejar, que não tiver vontade, que não tiver projeto, que não tiver objetivo na vida. Isso vale para tudo na vida. E a vida pública é empolgante, né? Eu me sinto hoje mais animado e mais empolgado do que talvez há 20 ou 30 anos, porque eu tenho mais experiência. Sim, sim. Hoje, eu, em função dessa experiência, a gente já imagina as possibilidades das coisas. Então, tem coisa que você não perde mais tempo. Sei. Então, sabe, no primeiro mandato, agora eu não perco mais tempo, porque eu sei que é difícil de viabilizar, ou até impossível. Mas, por outro lado, você sabe que pode fazer muito. Pode fazer muito. E eu tenho essa expectativa de ainda poder fazer muito, né? Agora, você candidato à reeleição, quem vai estar vivo daqui a 15 minutos? Todos nós, se Deus quiser. Mas quem pode garantir? Entendi. Então, sabe, você tem que almejar, você tem que querer, você tem que sabe, focar, e eu faço isso. Eu tenho um plano, né? Um projeto, nós temos, eu não fui eleito sozinho. Eu digo sempre que grupo político é formado por diversas pessoas, inclusive pelos candidatos. Não são só os candidatos. Tem os que são candidatos, o prefeito, vice-vereadores. Tem aqueles que assessoram, tem aqueles que ajudam a administrar depois. Sabe? Sei. O grupo político é composto por... Então, eu não faço nada sozinho. Nós temos um projeto que está num plano de governo que foi aprovado, que foi registrado e que foi em cima desse plano de governo que eu fui eleito, que nós fomos eleitos. Eu, Ana Paula, os vereadores nossos ligados a nós, que os outros agora também estão nos ajudando. Então, esse plano de governo prevê uma série de ações. Mas a tendência natural é que você, a cada nova ação, a cada nova
situação que se coloca, surgem outras demandas. Isso não se estanca. Ah, não, vou fazer lá o centro, nós abrimos uma licitação, inclusive, onde era a delegacia velha, vai ser o centro materno infantil. Tá. Ah, tá, vai parar? Não, não vai parar no centro materno infantil, só. Porque daí o centro materno infantil vai ter tais e tais equipamentos, mas daí tem que buscar mais equipamentos, tem que fazer exame, tem que ter remédio, tem que ter médico, tem que, sabe, fazer a cirurgia, sabe, uma coisa puxa a outra. Então, é natural que, primeiro, Deus tem que nos dar saúde, óbvio. Sim. Segundo, né, a gente continuar esse trabalho com responsabilidade, com resultado, porque tudo é resultado. Então, a tendência natural vai ser... Quem é que sabe? Eu acabei de dizer que vai estar vivo daqui a pouco. Mas a tendência natural é óbvia. A gente se candidata à reeleição. Mas é a tendência natural. Pode surgir coisas aí que a gente mude, não é? Não acontecer dessa forma. Mas a tendência natural é essa, né? Sim, sim. Não dá para cravar? Não dá. Mas não dá para fazer de coisa. Ah, não, quem sabe? Deus é que sabe, o povo é que sabe. Claro, é Deus e o povo. Mas você tem que fazer a sua parte. Não dá para deixar só para Deus e só para o povo. Deus já está deixando você vivo aqui, com saúde para você trabalhar. O povo já te deu a oportunidade, já te elegeu. Agora você tem que fazer a sua parte. Com certeza. É mais ou menos por aí. Tá certo, tá certo. Show de bola. Gostaria que você passasse números, contatos da prefeitura, redes sociais que o pessoal pode acompanhar, telefone, o pessoal pode ligar, setores e tudo mais. Tem algum, Douglas? O Edson Marcusso Oficial, né? @Edson Marcusso Oficial no Instagram. E Facebook também? Isso. Show de bola. Algum número, nada? Não. Só ir lá na prefeitura? Isso. Tá. Prefeitura de Boituva também. Qual que é? Prefeitura de Boituva. Ah, tá. Prefeitura de Boituva. Insta, Face e site. Show de bola. As redes sociais, Edson Marcusso Oficial, Insta e Facebook, Prefeitura de Boituva. Mais informações, notícias, tudo, coisa nova, é tudo lá. É lá na feira, domingo, eu estou no supermercado todo Todo dia, lugar. que eu vou todo dia no supermercado, quer dizer, qualquer lugar. Show de bola. Edson Marcusso, muito obrigado. Obrigado a você, querido. Obrigado por estar aqui, obrigado Gabriel. por essa conversa maravilhosa. Obrigado, Jéssica. Garanto que terá mais algum papo, uma parte 2 mais pra frente, a gente vai Estou à conversando. sua disposição. Show de bola. E a você que está assistindo, muito obrigado por estar aqui, muito obrigado a todos os patrocinadores também. Selmar Móveis Planejados, Medsuri, Medicina Ocupacional, Cross Training Boituva, CrossFit, aplicativo Busca também e a WeCred Fintech. Obrigado a todos por me apoiar. E se você quiser fazer um merchan e quiser patrocinar esse canal, o De Um Tudo Podcast, me chama no Instagram, deumtudo.podcast, que eu vou responder, vou te explicar certinho lá, tá bom? Estamos no Instagram, estamos no TikTok, deumtudo.podcast, Spotify, Google Podcast, todos os apps de áudio, e dá like, comenta, se inscreva, que é muito importante para eu continuar trazendo entretenimento e vários assuntos para você. Esse não é à toa que esse podcast chama De Um Tudo, porque tem de um tudo aqui para você, viu? Muito obrigado a todos e até a próxima, se Deus quiser.